Bom, boa noite, aluno. Eu sou o professor Mário, de Geografia, aqui do CPV, e vamos comentar um pouquinho a prova de Geografia que acabou de ser realizada aqui no vestibular Direito GV 2011. Bom, como a gente falou, acho que ao longo do ano inteiro, para algumas turmas, ou ao longo desse último semestre, a prova seguiu aquele padrão sempre da prova de Direito, que foi uma questão envolvendo o Brasil em relação ao mundo, que no caso foi a primeira questão, uma questão somente para a geografia geral e outra questão envolvendo só características do Brasil. Vamos ver um pouquinho de cada uma, algumas características de cada resposta aqui na prova. Bom, a primeira questão envolvia basicamente o quê? Ele colocava aquele termozinho que aparece muito pela mídia, por jornais, nas nossas aulas, que é os BRICS. Ou seja, é um termo criado por entidades financeiras que representa o quê? As grandes economias emergentes, no qual cada sigla dessa BRIC representa a inicial de cada país, que seria Brasil, Rússia, Índia e China. E a partir dos BRICS, com detalhe ao Brasil, como ele falava na questão, ele fazia algumas perguntas. Bom, no caso, qual que era a pergunta? A pergunta A, ele queria saber o quê? Como que se dá ou como são as exportações desses países que têm uma certa similaridade? Bom, o que a gente pode falar sobre essa questão então? Que em geral esses países são superavitários, ou seja, eles exportam muito mais do que importam, tá? Ou ligado à exportação de matérias-primas, como o Brasil, produtos agrícolas, minérios, Rússia, gás, petróleo ou alguns manufaturados, como a China, que hoje é a grande fábrica do planeta. Então todos são superavitários. Isso na questão A. Na parte B, ele queria o quê? Para citar, com ênfase sempre ao Brasil, na questão B, três produtos que o Brasil exporta muito e geralmente qual que seria um dos compradores desses produtos. Então, você poderia falar de vários produtos aí, sejam matérias-primas ou produtos manufaturados, da qual o Brasil hoje tem uma grande participação no comércio internacional. A gente pensou, a gente colocou o quê? Mas tem várias possibilidades. A gente pensou hoje em minério de ferro, da qual o Brasil é o principal produtor mundial desse produto e da qual o grande comprador é a China. A gente pensou também em etanol, da qual a matéria-prima no Brasil vem de cana-de-açúcar. E dentre os vários compradores, a gente pensou um pouco do Japão e também um pouquinho ali dos Estados Unidos, mas lembrando que para os Estados Unidos o etanol tem um problema, aquelas cotas, aquelas medidas protecionistas de venda de etanol para os americanos. E para mudar um pouquinho, não ficar somente em matéria-prima, a gente pensou também em alguns produtos manufaturados, da qual acho que um dos grandes destaques hoje brasileiros é a exportação de aviões por parte da Embraer, principalmente para países desenvolvidos, tá? Podemos citar aí alguns da União Europeia ou também ao mercado americano. Isso na parte B. E na parte C, ele queria saber qual a ideia, que mesmo tendo uma sigla comum, que são os BRICS, entre eles a gente pode falar o quê? Eles têm similaridades, grandes economias, crescimento econômico, países emergentes, mas também apresentam algumas diferenças entre eles. E a pergunta pegava isso, tá? Citar uma igualdade entre eles, do Brasil com esses países, e uma diferença do Brasil em relação a algum desses países. Bom, a gente pensou o quê? Então, acho que uma das boas similaridades entre o Brasil e esses países, além de serem grandes economias emergentes, muito populosos, pensando na economia, a gente pensou o quê? Que mesmo eles apresentando um grande crescimento econômico, ainda apresentam uma desigualdade interna muito grande. Aliás, desse ponto, o Brasil é um dos líderes, mesmo que alguns números tenham caído aí no último governo, ainda tem uma grande desigualdade interna, mas também presente na Índia, também presente na China e também presente na Rússia. E como acho uma grande diferença, mesmo que não pareça, a gente poderia falar o quê? Que entre esses 4 países, 2 já são urbanos há muito tempo, que o caso é Brasil e Rússia, já são países urbanos, ou seja, que a população já mora em cidades há mais de 30 anos, enquanto ainda a China e a Índia são países rurais. Tá? Acho que questão bem tranquila, com aquela ideia que a gente falou no comecinho, que envolve um pouco de Brasil, e também aí algumas características de geografia geral. Virando aqui a página, a segunda questão da prova de Direito, ele tinha um gráfico ali, uma tabela, um gráficozinho sobre duas áreas ali do Oriente Médio, sobre a faixa de Gaza e algumas colônias ou assentamentos judaicos na região. E sobre esse tema aí, qual que era basicamente a pergunta? Inicialmente, ele pedia 2 conceitos geográficos. A ideia era sobre o Oriente Médio, mas vale para qualquer país ou qualquer coisinha ligada à geografia. Então, no item A, qual que era a ideia? Só para diferenciar o que é uma área ou um país populoso
e uma área, uma cidade que é povoada, ou seja, populoso quer dizer o quê? Um local que apresenta muita gente, pensando em país, que é um país que tem muita população, e povoado seria o quê? Ver essa população em relação à área. Tá? Então, só citar esses dois itens na pergunta A. Na pergunta B, ele queria saber basicamente o quê? Sobre as duas áreas que ele colocou no gráficozinho, ali naquela tabelinha. Tá? Ou seja, quem poderia falar? Que no caso, a faixa de Gaza, que apresenta praticamente 1.200.000 pessoas, é uma área muito populosa, tá? Tem 1 milhão de pessoas e ao mesmo tempo tem aproximadamente 5.500 pessoas por quilômetro quadrado. Ou seja, também é uma área muito povoada, tem muita gente por área. Enquanto os assentamentos judaicos, como ele colocou na tabelinha, são 6.900 pessoas, ou seja, pouquíssimo povoado, muito pouca gente, e apenas 48 pessoas por quilômetro quadrado, ou seja, muito pouco povoada. Tá? Então, de novo, eram dois conceitos, igual a também na pergunta B. E aí sim, finalmente, a resposta C falava diretamente sobre o conflito árabe-israelense, que mesmo que recentemente tenha sido retomada algumas negociações, ainda deve aí levar muito tempo aí para termos aí uma solução definitiva para o problema. Bom, e qual que era a pergunta basicamente? Ele queria saber um problema geopolítico para a região e algum problema relacionado à parte cultural religiosa envolvendo essas duas áreas aí. Bom, o que a gente poderia falar? Acho que geopolítico, acho que é grande tema, acho que o grande tema geopolítico é a provável, futura e possível criação de um Estado palestino, tá? Qual vai ser o limite, como vai ser esse Estado, ainda depende aí de muitas negociações. E um problema cultural religioso envolve bem a fronteira ali entre essas duas áreas, ou até possivelmente entre esses dois futuros estados, a cidade de Jerusalém, que é sagrada tanto para os judeus, Israel, tanto para os palestinos, que são muçulmanos, e também sagrada para os cristãos. Então, outro problema grande ali da região, o que fazer com Jerusalém, ou para quem que fica a cidade sagrada de Jerusalém. Tema muito batido, comentado por várias horas aulas aí de geografia no cursinho. Essa é a questão 2. E finalizando, a questão 3, aí que envolvia somente o Brasil, novamente aparecendo aí uma questão bem discutida pelos meios de comunicação, em aulas, em informativos do CPV, que seria basicamente o quê? Sobre a ocupação e desmatamento em relação à Amazônia. Tinha um mapa aqui com algumas áreas bem desmatadas, mediamente desmatadas ou pouco desmatadas, e a partir desse mapa eram feitas 3 perguntas. Bom, primeira, que ele queria saber o quê? Hoje, principalmente em relação à Amazônia, como se dá a sequência de ocupação dessa área. Tá? Então, geralmente, aí, com algumas exceções, essa ocupação se dá como? Tá? Então, você chega numa área, primeira eu vou tirar algumas madeiras da região que tem algum valor comercial. Lembrando que na Amazônia, devido a ter uma grande biodiversidade, não são todas as árvores que têm um valor comercial. Então, eu vou pegar ali as madeirinhas, as árvores, com valor comercial. Só que sobra muita coisa. Passando, eu faço o quê? Queimada. Preciso limpar a área, dar uma limpeza ali na área. Temos uma grande queimada na Amazônia. Seguindo, limpou a área, geralmente eu tenho a criação de pasto para a pecuária. Mais ou menos aí 1 ano, 2 anos, uns 3 anos com a pecuária de corte. Em seguida vem aí provavelmente o grande objetivo hoje dessa nova ocupação da Amazônia, dessa avanço das fronteiras pioneiras, o plantio de soja voltado principalmente para o mercado externo. Então seria mais ou menos a sequência de eventos que ocorre hoje na Amazônia. Madeira, queimada, pasto, gado, né? Pasto, gado e finalmente soja. Isso é a pergunta A. A pergunta B, que era um pouquinho mais complexa aí, que ele pediu o quê? Para citar, tá? Meramente citar, só apontar, nem explicar, somente citar alguns problemas relacionados a essa ocupação, que a gente acabou de falar, em relação ao solo da Amazônia, em relação ao relevo da região e também à hidrografia, ou seja, a bacia ali dos rios amazônicos. Bom, o que a gente colocou? Em relação ao solo, devido principalmente, como já falamos, às queimadas e a partir daí as chuvas continuando e lavando ali o solo, a gente vai ter o quê? Uma grande perda da camada superficial do solo, tá? E levando juntamente com essa lavagem e essas queimadas a parte mais rica do solo, que é a superfície. Em relação ao relevo, devido também ao fim da cobertura vegetal,
com o desmatamento, a gente pode acelerar o quê? O processo de erosão, tá? Então chove bastante, a água vai bater no solo sem cobertura vegetal, foi desmatada, e vai aumentar muito a erosão. E em relação à hidrografia, aos rios da região, a gente pode falar o quê? Que essa erosão pode causar ou aumentar o assoreamento e, ao mesmo tempo, já que eu tirei a vegetação, eu desmatei a região, eu devo ter a médio e longo prazo menos umidade e também, por tabela, um menor volume d'água da região. Então, uma questão um pouquinho mais complexa aí, de 3 aspectos, um pouco mais físicos aí da prova de geografia. E finalizando, ele quer saber o quê? E hoje, além dessa parte de ocupação, falar um pouquinho aí sobre a economia da Amazônia, qual seria, além dessa parte da biodiversidade, a importância da floresta ou da região em relação ao clima do Brasil e também em relação ao clima do planeta? Bom, a pergunta aqui, um pouco mais atual, que envolve basicamente o quê? Algumas novas pesquisas, tá? Não ainda bem fechadas, mas provavelmente aí que serão comprovadas que grande parte das chuvas do Brasil hoje dependem da umidade da Amazônia e também essa umidade entrando na circulação atmosférica do planeta causaria o quê? Chuvas em várias áreas do planeta. Levando o quê? Que se continuar esse processo que nós falamos na questão A, de ocupação da Amazônia com desmatamento, pecuária e plantio de soja, isso poderia afetar não somente a parte regional da Amazônia, como as chuvas do Brasil e também algumas áreas úmidas de todo o planeta, o que torna a importância da Amazônia, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, uma questão muito essencial hoje do planeta. Além de uma coisa mais regional, a gente pode falar o quê também da importância regional da Amazônia, que altera a floresta, a evapotranspiração, muito calor, muitas árvores, assim por diante, ela mantém a temperatura com menor variação da região. Então não fica nem tão frio e também nem tão quente a região. Ou seja, mantém quase ali um equilíbrio térmico em várias áreas do planeta. Tá? Então a questão que envolvia a Amazônia em relação ao Brasil e também em relação ao planeta. Aí acabou. A prova foi só isso. Tá? A prova muito bem feita. Acho que você com certeza deve ter ido muito bem na prova. Muito obrigado e boa noite.